Olá, meus amores, uma ótima noite. Vem chegando para mais uma live incrível. Bora aguardar aqui enquanto o Instagram vai entregando. Vou avisar algumas pessoas enquanto vocês vão chegando aqui, porque hoje tá incrível. Bora lá. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Isso. Então bora lá, né? Falar sobre a carência maternal. Sobre quando a gente não se sente amado como a gente gostaria. Mas, enquanto o Instagram tá entregando, mostrando que a gente já tá aqui ao vivo, vou aproveitar, né, para cumprimentar todos vocês que estão assistindo essa live em um outro horário. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde. Sejam todos muito bem-vindos para essa live. E a gente vai falar um pouco sobre como a falta do amor de mãe pode afetar sua autoestima e te adoecer. E para quem ainda não me conhece, porque vocês podem estar assistindo essa live e nunca me viram, então eu vou me apresentar, que é o tempo que as pessoas vão chegando pra gente começar com esse conteúdo, tá certo? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou enfermeira, eu sou hipnoterapeuta, sou tia, sou filha. Hoje em dia, eu atuo como hipnoterapeuta, tanto online quanto presencialmente aqui na cidade de Salvador, na Bahia. E eu comecei nessa jornada de autoconhecimento para cuidar de mim. E aí eu me apaixonei porque esse processo todo mudou a minha vida, me fez eu me redescobrir. E aqui eu descobri que a minha missão era exatamente guiar aquelas pessoas que estão prontas para iniciar uma jornada de autoaceitação sem limites, para elevar a autoestima, né? Se aceitar, se amar do jeito que é e vencer a ansiedade na raiz. Porque vários padrões de comportamento, a Yane que eu era, ela existia porque ela estava presa em vários padrões que foram frutos da ansiedade. E esse adoecimento que a gente vai estar falando hoje, quando a gente está tratando de carência maternal, da falta do amor da mãe, é exatamente esse. É a ansiedade, a depressão, que você acaba desenvolvendo exatamente porque você não se sente amado como gostaria de ser. Então, bora lá. Se vocês estiverem gostando, se vocês acham que esse conteúdo pode ajudar alguém, já pega, manda o aviãozinho também para mais 2 pessoas, para a gente começar essa live, para a gente continuar compartilhando esse conhecimento. Porque parece estranho, né? Falar de falta da amor de mãe. Aqui, quem é mãe, por exemplo, vocês acham que vocês não amam o filho de vocês? Que tem como uma mãe não amar o filho dela? Responde aí pra mim, só pra gente começar a aquecer, enquanto o Instagram vai entregando essa live. Vocês acham que tem alguma condição de uma mãe não amar seu filho? Responde aí pra mim, o que é que vocês acham disso? Porque hoje o assunto é exatamente esse. São filhos que acham que as mães não os amam. E vocês que são mães, vocês realmente acham que isso é possível? Que vocês deram a vida para um serzinho aí? Aproveitar que a gente tem pouco tempo que passou do Dia das Mães, que a gente celebra essa data.
Vocês acham que tem alguma condição de uma mãe não amar seu filho? Responde aí pra mim. Eu sei que tem um delayzinho, é o tempo também que outras pessoas vão chegando. E a gente tá falando isso. Porque vocês vão perceber. E assim, todas as mães com as quais eu falo, que eu conheço, amigas que são mães, minha irmã, eu vejo todo mundo falando, sem exceção, que amam seus filhos. E por que será que esses filhos nem sempre se sentem amados? O que é que está acontecendo? Onde está o problema? Porque quando o filho não se sente amado, isso repercute lá na vida adulta dele. Isso repercute nos comportamentos dele. E chega no consultório, ó, um monte de gente com esse tipo de característica. Só que ninguém chega com a queixa de que a minha mãe não me amou. Mas exatamente os padrões de comportamento que eles apresentam agora na vida adulta é que revelam o que está lá atrás. E quando a gente faz a terapia, aí aquela criança que lá atrás não se sentiu amada, ela vem à tona e diz tudo o que estava precisando dizer para se libertar. Então, qual é o comportamento de uma criança que não percebe o amor da mãe, que não sabe, que não se sente amada? Ela se torna um adulto inseguro, um adulto que não se cuida. É aquele adulto que ele não sabe dizer não, ele quer agradar a todo custo, porque ele quer ser reconhecido, ele quer ser amado de qualquer jeito. E tudo isso não começou na vida adulta, tudo isso começou lá atrás, quando ele era uma criança. É aquele adulto, é aquela mulher que você olha pra ela e ela tá tão masculina, e aqui quando eu falo masculina, eu não tô falando de sexualidade, tá? Então, ela continua tendo interesse, por exemplo, a mulher que pode ser heterossexual, que tem interesse pelos homens, mas ela tá ali masculina, ela não usa o batom, ela não usa cores, ela não usa acessórios. Ela tá ali, ó, no que a gente chama de peste hormonal, ela tá ali, ó, muito masculinizada, é aquela mulher que é muito dura, que é muito rígida, que acha que tudo que faz é errado. Ou, quando é homem, muitas vezes, sabe aquele homem que é muito mulherengo, que tem várias mulheres, ele não consegue se fixar com ninguém. É aquele homem que tá ali, toda hora tá com uma mulher diferente, ou quando casa com uma, tá traindo essa mulher com várias parceiras. É aquele homem que você olha e fala, mas ele é tão calmo, ele é tão tranquilo. E quando você olha a mulher, você fala, epa, ela que é a mulher da casa, ela que é o homem da casa. Vocês estão vendo que os papéis estão trocados? Quando isso acontece, normalmente faltou exatamente esse reconhecimento, esse amor da mãe. E aí a gente vai negando. Mas bora colocar isso em exemplos para tornar esse entendimento mais fácil? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu atendi um cliente e ela foi criada com muito zelo, sabe? Ela que era filha que era muito resguardada, não podia sair, a mãe ficava ali naquela marcação cerrada, sabe? Muito em cima dela, e ela não podia fazer nada do que ela queria. E aí ela foi crescendo com aquela amargura, né? Com aquela raiva da mãe que podava ela, que não deixava ela fazer nada. E aí, aquela menininha de lá de trás, ela não percebia, ela admirava a mãe, principalmente na vida adulta. Ela olhava para aquela mulher com muito orgulho de tudo que aquela mulher deu para ela, porque aquela mulher era o homem da casa, era o salário daquela mulher, que era servidora pública, que sustentava
a família, enquanto o pai era aquele, tinha trabalhos informais, vivia com traições, né? Uma aqui, outra ali, que eles acabavam descobrindo depois, bebendo muito. E aí ela não entendia porque aquela mulher estava ali se submetendo àquilo. Então ela ficava julgando a mãe de por que aquela mãe estava ali passando por tudo aquilo. E quanto mais ela foi julgando a mãe, quanto mais ela foi ficando com raiva da mãe, mesmo sem saber, porque essa raiva, ela é inconsciente, é aquela raiva daquela criança que queria fazer algo e a mãe não deixou e ela faz birra. Só que aquilo foi crescendo dentro dela quando ela era criança, aquelas situações dela pedir pra sair, a mãe não deixar, dela tá vendo a mãe estressada, brigando com o pai, porque o pai tava traindo e continuando naquela situação, foi fazendo ela ter raiva da mãe, de forma inconsciente. E aí o tempo foi passando, o que aconteceu com essa mulher? Ela olhava, eu não quero ser igual a ela, eu não quero ser igual a ela. Só que a mente da gente, ela não sabe o que é não. Se eu falar pra vocês aqui, não pense no elefante azul. No que é que vocês pensaram? Diz aqui pra mim. Alguém imaginou um elefante azul quando eu falei isso? Responde aí. Eu sei que tem um delayzinho que demora um pouquinho pra vocês responderem. Alguém pensou nisso? Porque é exatamente isso que acontece. Quando ela falava, eu não quero ser igual a ela, a mente não entendeu que ela não queria ser igual à mãe. E o que é que aconteceu? Ela repetiu, aí ó, a Isabel falou que sim, que pensou, porque é isso, porque a mente não entende o não. Ela repete, e quanto mais ela dizia que ela não queria ser igual à mãe, ela simplesmente se tornou igual à mãe. Só que quando a gente se torna igual, a gente pode se tornar igual, repetindo o padrão, ou indo pro extremo oposto. Então, como é que ela se tornou igual à mãe? Ela se tornou aquela mulher dura, aquela mulher super rígida, viciada em trabalho, para não se relacionar com ninguém. E assim, ela passou a vida sem ter um companheiro, porque todo homem que ela atraía era um homem que não queria um compromisso, que gostava de farra, de beber. Por quê? Porque é assim que a mente faz. A mente repete o padrão, porque a gente aprende por associação. Se hoje vocês sabem o que é um celular, o que é a luz, o que é a sombra, é porque a gente aprendeu com alguém que ensinou pra gente. Então, os nossos comportamentos também são aprendidos. Então, quando ela aprendeu, colocou na cabeça que ela não queria ser igual à mãe, que ela parou de olhar para aquela mulher, ela começou a negar uma parte dela. E que parte foi essa? A parte do feminino. Aquela parte que cuida da saúde. Aquela parte que gosta de se enfeitar, que é leve, que se acolhe quando faz algo de errado. Porque é isso que o feminino traz. O feminino traz acolhimento, o feminino traz o cuidado. Porque quando o bebezinho nasce, quem é que cuida do bebê? É o pai ou a mãe? É a mãe, né? Quando ele tá com fome, ele chora e que colo que acolhe ele? O da mãe. É exatamente isso. Quando a gente nega esse feminino, a gente simplesmente fica muito mais masculina, muito mais dura, com muito mais força. Então, a mulher ou o homem, quando ele sofre com essa carência materna, com essa falta desse amor da mãe, simplesmente são aquelas pessoas que são muito rígidas, que são muito duras. E quantas vezes eu já fiz isso, e hoje em dia eu vejo as pessoas, e como isso hoje já me chama a minha atenção, falar, como eu sou burra, como eu não faço nada certo, mas eu sou uma idiota,
E, gente, esse tipo de linguagem dura, ríspida com você, é porque, no fundo, você tá se negando. Sua autoestima tá lá embaixo. Você não tá olhando com você, pra você, com esse acolhimento, com essa proteção. Por quê? Porque na hora que você nega esse feminino que tá dentro de você, você nega esse cuidado. Você nega essa proteção. Sabe aquela pessoa que engorda, que não se cuida, que a saúde tá lá embaixo, que tem problema com sono? E por que tudo isso acontece? Porque é com a mãe que a gente aprende a se cuidar, e se a gente não se cuidar, a gente não consegue cuidar da nossa saúde. A saúde da gente está relacionada exatamente ao feminino, porque saúde é vida, é cuidado, é amor próprio. E quando a gente está brigado com a mãe, a gente não enxerga nada disso. E essa mulher, essa cliente minha, quando ela me procurou, nessa situação, ela não tinha queixa nenhuma, nem da mãe, nem do pai. Relatava as brigas, as traições, mas pra ela tava tudo bem. Como foi sua infância? Foi boa. Só era muito presa. Mas essa prisão levou ela até esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão de comportamento. E sabe o que acontece com esses padrões de comportamento? São padrões que você criou para te proteger por medo. E aí, quando você tem comportamentos relacionados ao medo, é aí que a ansiedade toma conta de você. É aí que você tá preso nesse mal do século, né? Que todo mundo conhece, que é a ansiedade. Então, os sintomas de ansiedade estão relacionados com os comportamentos. E é por isso que você só olhar para os sintomas da ansiedade e querer usar remédios para tratar isso não resolve, porque os remédios não resolvem a causa. Os remédios, eles apenas te anestesiam. Os remédios só servem para você aliviar os sintomas. E vocês vão percebendo que quando você só faz tratamento farmacológico com remédios e nem olha para o que realmente está causando isso, sabe o que acontece? Você cada vez usa doses maiores dos remédios. Você cada vez tem sintomas piores mesmo usando remédios. Por quê? Porque se a gente não olha para aquilo que causa o problema, a gente não consegue resolver. É preciso olhar a ansiedade na raiz. É preciso olhar para a ansiedade para aquilo que realmente causa, para aquilo que realmente adoece. E a causa da ansiedade não está aqui na vida adulta, não. Está no que você viveu lá na sua infância. Está em situações de abuso. E quando eu falo abuso, pode ser sexual, pode ser emocional. Então, aquelas brincadeirinhas que hoje em dia são conhecidas como bullying, que aconteciam. Há também as questões relacionadas, por exemplo, a maus tratos. Então, aquela criança que apanhou muito, ou que vivenciou a perda de um ente querido, que viveu o luto, né? Perdeu um pai, perdeu uma mãe. Crianças que foram negligenciadas, que não tiveram cuidado do adulto da forma adequada. Tudo isso são situações que geram comportamentos que são associados ao medo de passar por determinadas situações e que são comportamentos geradores de ansiedade. E que chega aqui no adulto e chega uma hora que você não olha, mas chega uma hora que tudo isso explode e que você tem que parar e olhar para isso, porque senão você não dá conta. E vou aproveitar para dar uma ótima noite para quem está chegando, para o Rubens, para F. Pina, para o Rian Lopes, para várias pessoas que foram entrando, especial para a minha linda, que já me deu uma boa noite, a minha sobrinha aqui, que entrou com o Instagram da minha mãe. Uma ótima noite, meu amor. Sejam todos muito bem-vindos. Então,
quando a gente... Vou aproveitar também, deixa eu beber um golinho d'água, né? Na minha caneca, tá vendo? Personalizada, ó. Que eu agradeço a Tati, a Tati é autora do livro A Menina Feita de Nuvens. E ela me presenteou com o desenho da minha menina feita de nuvens. Então eu fiz essa caneca pra estar com ela aqui, me lembrando dessa minha jornada, porque o vitiligo fez parte dessa minha jornada em relação à questão da ansiedade. Então, mas voltando a essa minha cliente, ela teve que olhar para essas dores, para resolver isso. E quando ela olhou, ela percebeu que a mãe dela só estava dando amor para ela da forma que sabia, da forma que podia. E quando ela impedia ela de sair, ela queria proteger ela de acontecer o que aconteceu com ela, porque a mãe dela tinha sido abusada. E ela buscou de todas as formas proteger a filha de sofrer um abuso também. Ou isso também acontece, gente, eu deixei aqui umas pescas para eu não esquecer de falar nada para vocês. Outra situação em que as mulheres, a gente percebe essas mulheres que sofrem com essa falta desse amor da mãe, são aquelas mulheres que elas são mais duras, sabe? Aquelas mulheres que são as responsáveis pela casa. Sabe quando a mulher assume o papel de provedor da casa e o homem fica ali do lado? E que muitas vezes a gente acha, não, mas é a revolução feminina. Mas não, gente. A revolução feminina existiu, a gente precisa de independência, a gente precisa de tudo isso. Mas só que, para além disso, nós somos seres humanos que passamos por uma evolução. E nessa evolução, cada um de nós, homens e mulheres, tem um papel que, inclusive, a própria estrutura física da gente aponta para isso. Por exemplo, os homens têm uma composição corpórea mais forte exatamente para fazer esse papel de provedor. Só que, à medida que a gente começou a competir com eles e começou a pegar vários papéis, porque hoje, além do papel maternal de cuidadora da casa, a gente também pegou esse papel de provedora, isso começou a ficar pesado. É por isso que as mulheres sofrem ainda mais que os homens, porque as mulheres têm dupla, tripla, quádrupla carga de trabalho. Vocês vêm fazendo várias coisas. E aí vocês percebem que essas mulheres que têm problema com a mãe, elas ficam muito mais fechadas, elas ficam muito mais duras, elas ficam muito mais objetivas. Por quê? Porque elas começaram a assumir esse papel do masculino e negar o feminino. E lembre, todos nós temos 50% de energia feminina que vem ali do óvulo da nossa mãe e 50% da energia masculina que vem do espermatozoide. E essas energias, elas precisam estar equilibradas para que a gente seja um adulto equilibrado. Não precisa ter nem mais nem menos. Tem várias características que dão a nota para cada um. Quando a gente começa a se portar mais com uma dessas energias, a gente começa a adoecer. Então, no início, você tem energia para fazer tudo, mas depois você começa a ver que o corpo começa a pedir socorro. Por quê? Porque você está agindo com energia além da que você tem. E aí, você adoece. E quer ver um outro exemplo? Deixa eu olhar aqui. Quando a gente julga a nossa mãe. Sabe? Quando você acha que o papel que ela fez não foi bom. E uma das minhas clientes, por exemplo, ela reclamava do pai, né? Que o pai era duro, que o pai era violento, que o pai bebia, que o pai batia. E a mãe era uma pobre, ela enxergava a mãe como uma pobre coitada que
não se manifestava, né? Que via o pai machucando eles, que era um pai agressivo, mas que essa mãe, ela não se intrometia. Deixava acontecer o que precisasse, assim, o que precisasse não. Deixava, às vezes, o pai bater neles, fazer umas atividades, acordar eles muito cedo para praticar atividade física. Então eles tinham alguns comportamentos lá. E aí foi interessante que quando a gente começou a terapia, ela achando que tinha muito problema com o pai, ela começou a perceber que apesar de tudo isso que o pai fazia, de ser violento, de beber, de bater, ela julgava a mãe. Ela tinha raiva da mãe, porque a mãe nunca os defendeu, nunca impediu de o pai bater neles, por exemplo. Nunca impediu do pai acordar eles cedo demais. E eu falo eles porque ela tinha irmãos e ela trouxe aquilo de um jeito como se a mãe fosse culpada por tudo que ela passou. E uma das grandes belezas da terapia e que a gente usa, né, na hipnoterapia, é que ela começou a olhar para aquela mãe e ela percebeu que aquela mãe, ela fazia o que ela podia, ela defendia da forma que podia. Porque, por exemplo, se ela fosse defender do pai bater nela, ela poderia apanhar também. Então, quando era alguma coisa mais grave, como é que ela protegia? Tirando ela de casa, tentando ajustar. Mas quando ele chegava bêbado, que não conseguia ter diálogo, ela realmente ficava sem saber o que fazer. E o que é que ela fazia depois? Ela ia acolhê-la depois que ela tinha apanhado, mas aquilo revoltou aquela criança. Ela se sentia sem a proteção da mãe, ela se sentia sem o amor da mãe. E aí o que é que ela fez? Ela ficou muito dura, muito rígida. E é interessante que, à medida que essa mulher se torna dura, se torna rígida, se torna muito forte, sabe o que acontece? Ela atrai para perto dela um homem que é frágil, um homem que precisa de uma mãe. E é por isso que muitas vezes a gente percebe esse problema através do relacionamento. Porque quando a gente olha, a gente percebe a esposa fazendo o papel do homem da relação e o marido fazendo o papel da esposa. Então é aquela mulher que ela é mais rígida, ela é mais dura, ela que decide as coisas, e o homem que é mais calmo, que é mais tranquilo, que quer conversar. E assim a gente percebe que o casal pode ter um conflito, porque enquanto os dois estão assim, cada um com a energia trocada, um complementa o outro. Mas se um começa numa jornada de autoconhecimento, se um começa a olhar para suas dores porque não está aguentando mais, o relacionamento tende a se estremecer. Por quê? Porque quando a mulher ou o homem volta para sua energia natural, ele acaba voltando, querendo um parceiro do lado. Porque quando a gente tem esse tipo de relação, gente, que a mulher se torna a mãe desse marido, ela começa a perder o interesse sexual. Então são aqueles casais que ficam 15 dias, 1 mês, 2 meses sem ter relação. É aquela mulher que não se preocupa mais de se arrumar, de seduzir o marido, de estar ali bonita pra ele. Nem aquele homem que tá ali disposto, bonito, cheiroso pra esposa. Por quê? Porque quando perde o interesse sexual, porque é como a mente subconsciente acha que ali ela tá com a mãe. Ele tá com o pai. E aí não tem atração sexual com a sua mãe, com o seu pai. E aí o casal começa, a perder a intimidade. E quando o casal começa a perder a intimidade, porque acha que tá
o marido, por exemplo, que tá achando que tem uma mãe em casa, sabe o que ele faz? Ele começa a procurar uma mulher na rua. E é por isso que começam as traições. E é por isso que ele fica lá do lado de fora. Porque ele tá olhando pra dentro de casa e tá achando que a mulher é a mãe. Porque esse homem que tem esse comportamento, que sofre também de carência maternal, ele simplesmente tá ali, sobre a esfera de influência da mãe. Ele quer o amor da mãe de qualquer jeito. É aquele homem que muitas vezes não sai de casa. É aquele homem que quando sai de casa, todo dia quer passar lá para ver a mãe. Que quando precisa tomar uma decisão, precisa do aval da mãe. É aquele homem que tem várias mulheres. Ou quando se casa com uma, começa a ter várias mulheres na rua. Porque ele procura em cada mulher dessa o amor da mãe. E eu pergunto para vocês, alguma mulher vai conseguir dar para eles o amor da mãe? Vocês acham que é justo com qualquer uma dessas mulheres exigir dela tapar um buraco no coração de um homem que é o amor da mãe? Claro que não. Sabe por quê? Porque a nossa mãe, o nosso pai, né? Os pais da gente, os pais de cada um de nós, deu pra gente o maior bem que nós temos. E ninguém nunca vai conseguir dar pra gente o que eles deram, que é a nossa vida. A vida de cada um de nós. Se não fosse a mãe e o pai de cada um de nós se juntarem naquele determinado momento, nenhum de nós existiria aqui. Então ninguém vai conseguir tapar esse amor. E assim esse homem fica freneticamente procurando esse amor da mãe em outras mulheres. E ele nunca consegue achar. E é interessante porque muitas vezes esse padrão, eu tô falando aqui, parece fácil, parece claro, mas as pessoas não percebem. Sabe por quê? Porque esse comportamento infantil, ele fica inerente, as pessoas começam a achar normal. É quando aquele homem, um adulto, pede autorização para sair. Vocês acham que é normal um adulto pedir autorização para sair? Vocês acham que é normal o seu marido perguntar, querer saber todos os seus passos durante o dia? Aqui é aquele homem extremamente ciumento, que tem posse por você? Será que ele está agindo como um marido, como um adulto, ou como um pai tomando conta de uma criança? Tomando conta da filha? Porque, gente, esses comportamentos, eles são sutis. Sabe quando você fica ali naquela marcação do que está acontecendo, como se fosse uma criança que você está cuidando? Você não precisa cuidar assim de um adulto. Você precisa cuidar assim de uma criança. E a mente da gente está entendendo que aquele adulto ali é uma criança, porque ele se comporta como uma criança e a gente nem percebe. E é interessante a gente entender que a gente não precisa fazer isso. Que cada um de vocês não precisa fazer isso em uma situação em particular, não. Às vezes, por exemplo, você, no que tange aos relacionamentos, como essa cliente que eu falei da primeira situação, que estava relacionada com a mãe, ela, por exemplo, nos relacionamentos, ela fazia esse papel desses homens. Ela buscava, ela era muito moderna, digamos assim. Eu não me apego, eu tenho vários relacionamentos. Mentira! Ela tinha várias relações, vários homens diferentes, mas ela não se entregava, não se relacionava de fato com nenhum deles. Por quê? Porque ela, inclusive, só atraía homens que gostavam de beber, que gostavam de farra, e ela já dizia, esse não é o homem que eu quero pra mim. Então ela nem se apegava. Ela nem se dava o direito de conhecer essas pessoas. Mas no trabalho, não. Ela era muito... Era uma profissional exemplar, com vários vínculos, inclusive.
e que tinha um vício em trabalhar para ocupar a mente dela, né, para ocupar esse espaço. O espaço que ela não tinha de relacionamento, ela ocupava viciada em trabalho, em estudos, sempre buscando ser cada vez melhor, para ser cada vez mais reconhecida. Mas no fundo, por mais que no trabalho elogiassem ela, no fundo o único reconhecimento que ela queria era da mãe. E quando ela recebeu isso, durante o processo terapêutico, você via aquela mulher relaxando. Você viu o rosto mudando. Você viu o comportamento dela mudando. E aí ela saiu do consultório pronta para dar próximos passos. Quando ela voltou na outra consulta, você percebia que ela estava mais leve, você percebia que ela estava recuperando aquele feminino, porque, gente, o processo terapêutico ajuda você a resolver essas questões lá na infância, mas além de você resolver isso na mente, você precisa agir, tá? Primeiro, a gente muda os pensamentos, as ideias, mas depois a gente precisa de ação. Sem ação, a vida da gente não muda. A vida de ninguém muda. Porque o que faz a vida modificar é exatamente nós agirmos. E agir é a parte que é mais desconfortável, porque você vem com um padrão de comportamento que te protegia, que você achava que era o padrão que você precisava ter, negando muitas vezes as suas necessidades, mas quando você muda esses sentimentos aí dentro, para sua mente entender que a sua vida mudou, você precisa agir diferente, tá? Uma outra coisa que também faz você achar que a sua mãe não te ama como você gostaria é você ser muito criticada. E esse foi um padrão de uma cliente minha que ela falou: a minha mãe me critica até hoje. Ela reclama de tudo que eu faço. O prazer dela é me diminuir. E mais uma vez eu pergunto pra vocês: vocês realmente acham que o prazer de uma mãe é diminuir o filho dela? A filha dela? Não. Com certeza não. Só que a forma como a mãe buscava mostrar este amor simplesmente era uma forma que a filha entendia como crítica, como depreciação, como cobrança. E aí o que ela buscou fazer? Ela ficou também cada vez mais dura com ela mesma. Ela começou a fazer tudo. Eu preciso dar conta de tudo sozinha, porque eu não tenho quem me apoie. Porque, gente, esse é um dos papéis da mãe. A gente precisa da energia do masculino, né, que é a energia do pai, para dar o pontapé inicial, por exemplo, e começar uma nova empreitada. A gente precisa dessa energia do pai, por exemplo, para estar aqui na internet falando, para estar buscando uma nova carreira. Só que sem a energia da mãe, para saber que se eu cair lá na frente eu vou ter alguém para me acolher, eu simplesmente não consigo caminhar. Porque os adultos que sofrem com a carência materna, eles têm medo de falhar. Porque eles são muito perfeccionistas. Eles são muito duros porque eles acham que se der algo de errado, não tem ninguém para acolher. Porque eles aprenderam exatamente que essa mãe não vai estar lá para acolher se ele tiver necessidade. E se você não tem essa mãe para te acolher na hora da necessidade, você fica com medo de dar o próximo passo, você fica com medo de seguir. Então, você precisa tratar isso. Mesmo que você fale: ai, Anne, mas a minha mãe já morreu, ela não vai estar aqui. Mas, gente, essas dores que tá fazendo a gente ter ansiedade, tá fazendo cada um de vocês ter ansiedade, por exemplo, na vida adulta,
tá fazendo você ser duro com você, tá fazendo você ser muito rígido com você, não começou na vida adulta. Esses traumas que são situações pequenas, corriqueiras, que foram se repetindo ao longo da vida, começou lá na infância. E é por isso que, para tratar isso, você tem que ir lá na infância resolver isso. Porque na mente da gente não existe passado, presente nem futuro. Na mente da gente tudo acontece ao mesmo tempo. É por isso que uma dor de lá de trás, de quando você tinha 1, 2, 3, 4 aninhos, continua fazendo efeito aqui na vida adulta. Continua moldando os seus comportamentos de hoje. Então, se você também sofre achando que a sua mãe não lhe ama, você tem que olhar lá aquela criança. Quando foi que ela descobriu isso? Quando foi que ela se sentiu assim? Por que que ela achava que a mãe não a amava? É por isso que 90% dos casos de terapias, quando você vai buscar, na realidade, o que cada um estava precisando era de amor. E quando você não é amado do jeito que você gostaria, do jeito que você esperava, sabe o que acontece? Você fica com raiva. Você fica com raiva do seu pai, da sua mãe. Só que quando você chega hoje, você adulto, com essa mente racional que está aqui conversando com você, você fala, não. Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Meus pais foram perfeitos. Foi assim que eu atendi uma outra cliente, né? Ela chegou com ansiedade, sem conseguir dormir direito. Uma jovem, 22, 23 anos, saindo da faculdade. Como foi sua infância? Foi ótima. Seus pais são excelentes, muito amorosos. Sim, e você não dorme bem? Não durmo bem. Tenho um problema com sono desde sempre. Foi uma criança que cresceu com terrores noturnos, ou seja, aquelas crianças que acordavam com os pesadelos. Aí eu falei, sim. E aí eu comecei a perguntar de como tinha sido a relação com os pais, como se viu. Meus pais às vezes. Aí começou, né? Meus pais às vezes brigavam. A minha mãe trabalhava muito. E aí. Foi interessante, porque ela dizia, não, minha mãe trabalhava muito para dar o melhor pra gente, porque a gente estudou nas melhores escolas, cursos de inglês, etc e tal. E aí, quando a gente foi pra terapia, o que é que aconteceu? A mãe era médica e em uma das voltas pra casa, cochilou, voltando de um plantão, sofreu um acidente. E aí, de noite, ele lembrava, ele com 3, 4 anos de noite, olhando na janela assustado, esperando a mãe chegar e a mãe não chegava. E ele vendo aquele clima tenso na casa. E ela achou que nunca mais veria a mãe. E ela achou que ali a mãe tinha abandonado ela. E aí aquele medo, aquele pavor de ter perdido a mãe, fez ela começar a se fechar cada vez mais. E aí outros episódios que ela foi se sentindo abandonada. Por quê? Porque ela queria a mãe perto e a mãe estava trabalhando. Só que durante a terapia ela conseguiu ressignificar tudo isso. Ela conseguiu ver que a mãe não estava ali do lado dela porque a mãe dela entendia como amor dar o melhor possível para ela. Mas o adulto entende, a criança não. E essa criança precisou ser acolhida. E precisou ser acolhida por quem? Por nós adultos. Porque o que a gente precisa entender é, a gente precisa resolver o problema daquela criança com o pai, com a mãe, seja lá qual for envolvido. Mas depois que a gente vira adulto, essa criança, que aí eu vou chamar de criança interior, que é onde estão as nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, é nessa criança que cada um de nós tem. E é importante vocês entenderem que todo mundo tem uma criança interior. Que é aquela criança que faz birra, que é aquela criança que fica alegre. Que se eu pedir para vocês lembrarem de momentos da infância, vocês vão lá e vão lembrar.
Alguns vão lembrar com mais facilidade, outros com menos, mas essas lembranças estão lá, porque essa criança está dentro de cada um de nós. E quando a gente cuida dessa criança, quando a gente dá para elas amor, proteção, acolhimento, quando a gente se torna o pai e a mãe dessa criança, porque agora a gente é adulto e a gente tem energia para isso, a gente simplesmente começa a viver uma vida livre, uma vida melhor, porque a vida da gente é a vida do adulto que é transformada quando isso acontece. É o adulto que se liberta daquelas dores. Porque aquelas dores, gente, são irreais. Quantas mensagens eu recebo de pessoas, por exemplo, que me falam que tem medo de dirigir, que tem medo de sair de casa, que tem medo de viajar sozinha, que tem medo de avião. Vocês acham que isso são medos de adultos? Aí você pode até me dizer, Anne, mas avião por que não? Eu falei, gente, o avião é um meio de transporte mais seguro que o carro, porque mais pessoas morrem de acidente de trânsito do que de avião. Então não é lógico. Eu tenho uma cliente que, por exemplo, ela viajou e ela falou, Anne, eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso viajar sozinha e eu tenho medo de sair de casa. E aí eu perguntei pra ela, medo de sair de casa, você acha que um adulto tem medo de sair de casa? Por quê? Porque a gente precisa olhar para esses medos da gente para resolvê-los. Porque quando a gente não olha para esse medo se manifesta no corpo físico. Porque quando o coração acelera, quando começa a dar aquela falta de ar, começa a ficar ofegante, você respira e o ar não entra. O que é que está acontecendo? Teu corpo está dizendo que está com medo de alguma coisa. E você está, muitas vezes, dentro de casa. E de onde é que vem esse medo? É o medo de alguma situação que a sua criança viveu. Algum gatilho, algo aconteceu que lembrou alguma experiência que ela teve lá na infância. E é por isso que a gente precisa cuidar dessas crianças. E, gente, isso é uma jornada que tem começo e não tem fim. Por quê? Porque à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai mudando, vão aparecendo os novos desafios. E a cada novo desafio aparece um novo medo que a gente precisa quebrar. E tá tudo bem. O importante é você entender que você não precisa ficar sofrendo com ansiedade hoje por achar, por exemplo, que a sua mãe não lhe ama. Você não precisa ficar sofrendo com ansiedade porque você tá com uma baixa estima lá embaixo porque você ouviu que você era feia, que você era burra, que você não merecia ter uma família ou qualquer coisa do gênero. Você não precisa viver presa nas dores daquela criança que muitas vezes ouviu coisas, mas que não era verdade. Eu atendi uma adolescente, por exemplo, que ela dizia, eu me sinto segura porque as pessoas falam do meu cabelo, falam do meu sorriso, falam que eu tenho bocão, que eu tenho dentão. E aí, eu comecei a conversar com ela e aí eu perguntei, o que é que falam? Porque fala do meu dente, que meu dente é grande e que eu não escovo direito. Mas, na realidade, quando essa mãe dessa adolescente reclamava que ela não escovava os dentes direito, na realidade, o que é que ela queria dizer? Não que ela era cebosa, suja ou que não se cuidava. Ela queria dizer, minha filha, escove seus dentes, porque você precisa deles para não precisar fazer tratamento, usar prótese. Porque um sorriso bonito é um sorriso saudável. Cuide deles para você lá na frente não ficar sem dentes. Só que aquela criança, aquela adolescente entendia como se a mãe estivesse machucando ela. Ou quando reclamava do cabelo, dizer, não pinte o cabelo feio, isso e aquilo. Como se dissesse, minha filha, se cuide, cuide do seu cabelo, para você ficar mais bonita ainda. Só que,
Se ela não aprendeu dessa forma, se ela aprendeu ouvindo, vai pentear o cabelo, menina, deixa de ser desmazelada, coisas assim, é isso que ela reproduz. Mas ela tá reproduzindo querendo mostrar outras coisas. E é isso que você precisa ressignificar muitas vezes. Porque o adulto entende que o pai e a mãe, quando tá reclamando porque quer seu bem. Mas aquela criança que recebeu a reclamação, não. Outra situação que a gente também vê, em que a carência maternal se manifesta e que vem associada, inclusive, com a raiva do pai, é quando o filho, ele começa a entrar na relação do pai com a mãe. Então, são aqueles casais que brigam, que têm atritos, e que muitas vezes o homem tem uma postura mais violenta de agredir, e aí o filho entra para defender a mãe. Quando ele entra para defender a mãe e fica contra o pai, ele fica preso à mãe. É como se ele virasse o marido da mãe. Ele fica ali achando que a mãe precisa dele para viver. E são aqueles maridos, são aqueles homens que mais uma vez ficam presos na mãe e não conseguem se relacionar com outras mulheres porque ele não consegue olhar para frente, para o futuro. Ele tá ali sempre olhando pro passado, querendo proteger a mãe, achando que a mãe, que ele é maior que a mãe. E, gente, nenhum filho é maior que o pai e que a mãe. Por mais que, por exemplo, e aí eu esqueci, teve um presidente norte-americano, agora eu não sei dizer o nome dele pra vocês, desses mais antigos, mas lá do início dos Estados Unidos, imagine, ele foi presidente dos Estados Unidos, que é uma das maiores nações do mundo, né? O pai dele foi sapateiro. E quando foram falar com ele, na Câmara, foram ridicularizar ele, né? Queriam humilhar ele, falando que o seu pai é sapateiro, engraxou os nossos sapatos, quem é você para agora achar que é presidente? E aí ele falou que, infelizmente, ele não sabia, ele sabia engraxar sapatos também, mas ele não conseguia fazer aquilo com toda a desenvoltura que o pai dele fazia. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe, o pai de cada um e a mãe de cada um de vocês, eles vieram e deram o melhor que eles podiam pra gente. E o papel da gente aqui, daqui pra frente, não é ser nem melhor nem pior do que nossos pais. É simplesmente de onde eles estão, a gente evoluir. Esse é o caminho natural. Porque o caminho natural das famílias para a constelação é exatamente como uma onda. A onda, ela sempre vem do fundo, né, de lá, do oceano, e vai quebrar na beira, né, vai quebrar na areia. Então, a energia que vem lá de trás, ela nos acompanha até o nosso futuro, os nossos filhos, netos, bisnetos. Só que nenhuma geração é melhor que a outra, mas cada geração é a evolução da outra. A gente precisa aprender com o nosso pai, com a nossa mãe, para daí sim seguir para um local diferente. Deixa eu pescar para ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. E então é importante, só voltando a essa questão dos homens que acabam tendo esse tipo de padrão, que esses homens, normalmente quando vocês olham para eles, são homens que são mais, que tem mais essa energia do feminino, porque ficam mais presos à mãe. Então, ele fica, inclusive esse cliente meu, ele dizia: a minha mãe não me ama, ela prefere meu irmão A, meu irmão B. Por quê? Porque ele não entendia que a mãe olhava para ele, mas olhava para os outros irmãos também. E acabava que, como ele era o mais velho, ela dava mais atenção
aos mais novos, que é natural, porque os mais novos precisam de mais cuidados. Só que aquela criança lá de trás achou que ela tinha sido rejeitada, abandonada. E aí ele começou a fazer o papel de pai da mãe, né? Ficou ali na condição de pai, de marido, querendo ser igual à mãe. Só que chegou a hora que isso ficou pesado. Porque a mãe tem muito mais energia que ele. A mãe é forte. A mãe tem mais cuidado com o filho. Porque, por exemplo, quantas mães vocês veem então, desde, claro, né, que não estejam com a saúde afetada, né, a saúde física afetada, mas que você vê, às vezes, tão frágil e tal, mas na hora que vão falar do filho, na hora que o filho precisa de uma ajuda, ela tá lá, forte, como uma leoa para defender, porque o instinto materno feminino toma conta dela. Então, um filho não consegue fazer isso pelo pai. Não tem energia para isso. Então, quando ele busca ser o pai e a mãe do pai, o que acontece? Fica pesado. É por isso que quando os pais ficam mais idosos, os filhos se juntam para cuidar do pai. Não dá só para um fazer isso. Porque se só um faz, ele adoece. Porque ele não consegue energia para suprir todas essas necessidades. Tá? Mas, como é que a gente vai resolver isso? Como eu disse, integrando essa criança. E quem é essa criança interior? Onde é que ela fica? E esse é o segredo que faz a gente vencer os comportamentos geradores de ansiedade. Que faz a gente vencer as ideias que estão aqui. É a gente descobrir, sabe o quê? Que aqui dentro da nossa mente, que ela tem 3 partes. E é entender o papel de cada uma dessas partes. E como a gente vai trabalhar com elas é que vai fazer a diferença. Que, por exemplo, a gente tem uma mente inconsciente, que é a mente que ela só faz... Sabe esses sintomas do seu corpo físico? Quando você tá com medo, que seu coração acelera, que o ar falta. Que muitas vezes... Tem pessoas que têm diarreia, então, vai fazer uma apresentação no palco, tá com tanto medo que aí tem diarreia. Quem faz isso é a mente inconsciente, porque ela tá com tanto medo que aí ela precisa botar pra fora. E, por exemplo, esse medo de subir no palco, esse medo de dar um não, esse medo de sair de casa sozinho, pra essa mente... que quer só proteger você, é como se ela estivesse na frente de um leão que vai devorar ela. Ela se comporta igualzinho. E é por isso que o corpo físico paralisa. E é por isso que o corpo físico também fica estressado. Porque ela não entende que você ir para um palco é um medo diferente de você sair de casa sozinho. Que é um medo diferente de você começar num trabalho novo. Ela acha que tudo isso são leões querendo devorar. E é por isso que o corpo reage, tá? Porque essa mente só quer proteger a sua vida e fazer você reproduzir. E fazer vocês procriar. Gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Vou beber aqui mais um golinho d'água. Tem alguma dúvida? Se quiserem botar alguma dúvida aqui pra eu ir tirando, sintam-se à vontade, tá? É interessante vocês entenderem que essa mente, ela só tem essas 2 funções, proteger e reproduzir. Então, ela nem vai entrar na nossa conta. Mas tem as outras 2 mentes que a gente consegue influenciar. Uma é essa mente consciente, que ela é, 5%. 5% da nossa mente é ela. É essa mente, é a mente mais jovem. É essa mente que tá aqui conversando com você. Essa mente consciente é a mente que acha desculpas. É a mente que acha desculpas para você, para justificar o que você faz. É a mente que lembra só das coisas mais próximas, essa memória de curto prazo. Então é a mente que sabe seu endereço, que faz você reconhecer as pessoas, que faz você saber a senha do seu cartão de crédito.
saber seu número de celular. Essa é a mente racional. A mente racional, ela também tem uma característica. É que ela tem um segurança, digamos assim. O que é esse segurança? A Lucy falou que tá fazendo sentido, ótimo. Oi, minha lindona. Isso é minha lindona que tá aí. Quem acha que tá fazendo sentido, gente, vou aproveitar e pedir pra vocês mandarem coraçãozinhos pra o Instagram entender que esse conteúdo é de qualidade e continuar distribuindo ele também. Então, mas bora lá. Essa mente racional, então, ela tem a memória de curto prazo, ela é racional, ela é lógica, ela acha desculpas pro que a gente faz. Ela também tem essa característica de um segurança. E que segurança é esse? O nome desse segurança para a área de conhecimento que eu uso, que é a hipnoterapia, a gente chama esse segurança de fator crítico. E o que é o fator crítico? Se vocês lembrarem, ou quem tem filho pequeno, algum de vocês tem filho pequeno, ou já tem filhos, vocês devem ter percebido que criança aprende muito rápido, né? Eles aprendem numa velocidade absurda, principalmente até os 7 anos. Por quê? Porque até os 7 anos é o período que esse fator crítico praticamente não existe. Ele começa a se fechar. Então, tudo que você fala, a criança repete. Porque a criança ali, ela é uma esponja. Ela precisa aprender. E aí, até os 7 anos, ela tá ali, aprendendo, crescendo. E aí, tudo que você fala, ela aprende. A grande questão é que é tudo que você fala de bom, tudo que você fala de ruim também. Então, se você diz pra ela que ela é burra, se você diz pra ela que ela é ruim em matemática, se você diz pra ela que a letra dela é feia, tudo isso ela toma como a verdade absoluta dela. Do mesmo jeito que se você dizer que ela é linda, que ela é amada, que ela é autoconfiante, ela vai acreditar em tudo isso. Só que, normalmente, por conta da forma que a gente foi criado, não é esse tipo de comentário que a gente faz, né? A gente normalmente fala com as crianças muito mais quando a gente tá reclamando. E aí, é aquela reclamação que fica. E quando essa reclamação fica, a grande questão é que à medida que ela vai crescendo e esse fator crítico ele vai ficando cada vez mais forte, sabe o que acontece? Ela só deixa passar as informações que ela aprendeu lá na infância. Então, se foi uma criança que você disse que você é burra, você não sabe matemática, você é burra, não sabe matemática, você é burra, não sabe matemática. Aí, quando ela tá lá, com 14, 15 anos, já lá na frente, ela vai lá, vai fazer uma atividade, e aí ela olha aquilo e ela aprendeu aquilo com muita facilidade. E aí a professora fala, poxa, parabéns, você é muito bom em matemática. Sabe o que acontece? Essa informação não entra na mente dela, porque ela aprendeu lá atrás que ela é burra, que ela não sabia matemática. Por quê? Porque esse segurança só deixa passar o que ele conhece. É igual como se ele estivesse numa festa e dissesse que a festa era uma festa black tie, só pode entrar de preto e branco, e chega alguém de amarelo. Ela fala, eu não posso deixar você entrar, porque você tá de amarelo, aqui só pode entrar preto e branco. E aí essa pessoa é barrada. A Joana aqui colocou, ó, eu sou burra em matemática hoje por conta de uma professora da 3ª série. E é isso mesmo, porque a informação fica. E é interessante a gente entender que a hipnose é algo natural, é um processo natural. Então, um adulto, quando fala com a criança, principalmente se é um pai, se é a mãe, se é um avô, se é uma professora, que são pessoas de autoridade, isso é hipnose. Porque quando a informação, a sugestão entra na mente com uma emoção, isso é hipnose. Porque hipnose não é nada mágico, não é você sair, não.
A hipnose é uma sugestão ser aceita por sua mente. Pronto. Você está assistindo um filme, se emocionou, chorou, deu risada, ficou alegre, achando interessante aquilo, você está em hipnose. De olho aberto mesmo. Porque hipnose é um processo natural. E quando a gente não sabe falar com essas crianças de forma assertiva para ajudar a crescer, que elas cresçam mais saudáveis, isso acaba afetando no desenvolvimento dela. E infelizmente, a gente vem de gerações que não sabiam cuidar disso e hoje a gente está aprendendo. E o que a gente aprende hoje, a gente já pode aplicar para os nossos filhos. Se já estão maiores, é um pouco mais difícil, mas ainda há tempo de resolver. Por quê? Porque, lembra que eu disse, autoconhecimento é uma jornada que tem início para começar e não tem data para terminar. Na verdade, a gente sempre tem a oportunidade de aprender mais. Então, tem essa mente racional. Mas o que faz a gente mudar, de fato, e vencer a ansiedade, não é essa mente racional. É a gente aprender a usar a mente subconsciente. É dominar essa mente. Por que dominar a mente? Porque você, eu, cada um de nós não somos a nossa mente. Você não é a sua mente, você não é seus pensamentos. E eu sei que a mente da ansiedade é cheia de pensamentos. Pensamentos catastróficos. É aquela mente que não para de pensar, que ela não fica vazia. E isso acaba te adoecendo, que você está gastando muita energia. Mas você não é esses pensamentos, você não é a sua mente. Por quê? Você não é um braço, você não é outro braço, você não é a perna, você não é seu nariz. Então você também não é a sua mente. Você é quem controla tudo isso. E, sendo assim, você é capaz de controlar a sua mente subconsciente, que é a responsável, gente, por 95% das suas ações, dos seus sentimentos, são dominados por ela. E você nem sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque a mente subconsciente, ela é repleta, quem domina ela são as emoções. E quem tá aqui sabe, a gente domina as emoções? Não. Eu não dou risada, eu não fico feliz quando eu quero, eu não fico triste quando eu quero, eu não fico com medo quando eu quero. Não sou eu que mando nisso. Existem situações que propiciam que eu sinta isso. E é exatamente por conta da mente subconsciente. Porque as emoções estão aqui nela. E por isso que ela é tão importante. Porque ela tem a memória de longo prazo. O que é a memória de longo prazo? É a memória que a gente tem desde que a gente está na barriga da mãe. E olha o que eu falei. Desde a barriga da mãe. Porque eu atendi um cliente, por exemplo, que acabou que uma das causas, uma das raízes da ansiedade dele era exatamente a raiva da mãe. Sabe por quê? Lá atrás, quando a mãe dele estava grávida, aliás, dele não, dela, ela é a segunda de 4 irmãos. Só que a diferença dela pro irmão mais velho são só 9 meses. Então, a mãe dela, ainda amamentando, descobriu que estava grávida. Isso com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, recém-casada. E aí, ela pensou em abortar aquela criança, porque ela falou que ela achou que não ia dar conta de cuidar de 2 bebês, porque o marido ainda estava desempregado. E aquela criança ali, ela aprendeu que ela estava sendo rejeitada, que a mãe não amava ela. E aí, todo o comportamento da mãe, quando reclamava, quando, por exemplo, chegava na hora, ela
a única mulher de 4 irmãos. Então, por exemplo, quem ajudava a mãe na hora de fazer a comida, as coisas, era ela. E ela era a última a comer junto com a mãe, porque a mãe tinha aprendido que primeiro tem que alimentar os homens. E ali ela aprendia que a mãe não amava ela também. Sabe por que ela gravou tudo isso? Porque junto com isso tinha a emoção. E a memória de longo prazo, ela grava tudo que a gente vivenciou com emoção. Porque se eu perguntar para vocês o que você comeu há 2 anos atrás, você não vai lembrar. Mas, se você tiver filhos e eu perguntar para você como foi o dia do parto, você vai lembrar. Você vai saber me dizer o que foi. Por quê? Porque naquele dia você teve emoção e aí você gravou. E no processo terapêutico, você vai exatamente buscar as emoções. Eu não vou atrás do que você tá falando. Eu vou atrás de como você se sente. E é por isso que a hipnoterapia é tão fantástica e traz resultados tão profundos. Porque ela não vai ouvir a historinha que a mente conta. Ela vai atrás de por que essa historinha surgiu. Então, a mente subconsciente, vocês já viram, ela tem uma memória de... Olha o poder dela. Ela tem uma memória de longo prazo, ela tem as emoções, e é ela que é responsável por criar os nossos hábitos. Desculpa, gente, deixa eu beber um pouquinho de água. E ela cria os nossos hábitos, sabe por quê? Porque a mente subconsciente é ela que faz... Ela que, como é que eu vou te dizer? A mente subconsciente é essa mente que... Sabe quando você tá tão acostumado a fazer algo que você faz no piloto automático? Por exemplo, dirigir, que no início você sabe que você entra no carro, olha os retrovisores, coloca cinto e olha a marcha. Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, toda hora eu olhava a marcha para saber, passei a marcha certa. Então, quando eu fiz isso a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, chega uma hora que a mente fala, opa, ela faz isso sempre, vou automatizar. Então, hoje, inclusive, o processo de dirigir é muito mais rápido, porque a mente automatizou. Porque qual é o papel dessa mente? É economizar energia. Só que do mesmo jeito que ela automatizou esse hábito de dirigir, ela automatiza o hábito de comer quando você tá, por exemplo, triste. E muitas vezes as pessoas falam, mas Iane, por que a gente come quando tá triste? Porque muitas vezes, e aí vocês podem... Eu atendi uma cliente que a compulsão alimentar dela estava ligada a isso. O que é que aconteceu? Quando ela era criança e ela chorava, ela não gostava de se alimentar. Quando ela era criança e ela chorava, sabe o que fazia, mãe? Dava um chocolate, dava um biscoito. Então, toda vez que ela estava triste e queria um colinho da mamãe, que não estava aqui, na vida adulta, o que é que ela fazia? Ela comia o chocolate, ela comia o doce. Só que aquela comida que só tapa buraco naquele momento exato. Então daqui a pouco ela queria mais e mais e mais, e ela foi ganhando peso. Então vocês estão vendo que o hábito, ele também pode trazer danos para a vida da gente. Então, esse hábito, que do mesmo jeito que é bom, é ruim. Então, os comportamentos geradores de ansiedade, eles também se tornam hábitos. Então, quando eu tenho medo, e esse eu vou falar, eu tenho mesmo, porque, aliás, eu tinha, né? Hoje em dia não tenho mais, mas foi difícil vencer pra mim. O medo, por exemplo, de dizer não. Eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu sempre estava disponível para fazer, inclusive, o que eu não queria. Por quê? Porque eu achava que, para as pessoas me amarem, eu precisava estar sempre disponível. Porque essa era a minha dor. Então, as pessoas pediam para eu fazer qualquer coisa e eu dizia sim, mesmo querendo dizer não. E como que eu venci isso? Tratei, descobri qual foi a causa, né? Que tinha a ver com essa rejeição, com esse abandono.
resolvi isso e como é que de fato eu fiz para vencer isso. Porque é isso que a gente precisa fazer para vencer a ansiedade na raiz. Eu comecei a agir, comecei a dar um não no trabalho, um não para uma amiga mais próxima, um não em casa. E aí a minha mente entendeu que agora eu tô livre para dar um não. Mas se eu não tivesse dado esse primeiro passo, eu continuaria lá. Então, é importante a gente entender que para vencer a ansiedade na raiz, a gente vai tratar a causa, usando essas emoções, pra gente tratar essas emoções que estão te prendendo nessa criança ferida, porque é essa criança ferida que tá fazendo você sofrer. Mas, além de tratar essa criança ferida, o adulto de hoje precisa agir. Porque o futuro, gente, não é determinado pelo passado. O futuro é determinado pelo presente. Só que a mente da ansiedade determina o futuro pelo passado. Porque se vocês repararem, a mente da ansiedade, quando te coloca lá no futuro, não te bota com um futuro próspero, não te coloca num bom casamento, não te bota num bom relacionamento, não te bota com um bom trabalho, nem com uma boa saúde. Você tá lá no futuro com aquelas dores de lá do passado. Então você tá num relacionamento acabado, sofrendo, apanhando, um relacionamento abusivo, tá num emprego péssimo que não te dá condições de você fazer o que você quer. Por quê? Porque você tá preso no passado. E você precisa mudar isso. E você só muda isso, não é nem no passado, nem no futuro. Você só muda isso, ó, no hoje, no presente. Tá? E aí, a mente subconsciente tem esses hábitos que aí faz, por quê? Porque a mente subconsciente, ela também quer te proteger, ela também quer te dar segurança. E ela usa esses recursos para isso. E ela é ociosa, ela é preguiçosa, porque ela não quer gastar energia. E é por isso que ela cria o hábito. Porque quando você faz uma coisa várias vezes, ela fala, não, eu não preciso repetir. Então, se você começa a evitar relacionamentos, né? Você começa a evitar tá próximo de pessoas e começa a trabalhar, por exemplo, se você observar, você arranja cada vez mais trabalho. Eu, inclusive, para quem não viu minha apresentação desde o início, eu sou enfermeira também e, por exemplo, eu tenho colegas, médicos e enfermeiros, que trabalham para pagar imposto. Mas isso é o quê? É o vício do trabalho. Só que a mente deles, sabe o que vai me dizer? Não, Iane, é porque se eu não pagar, se eu não trabalhar mais, eu não vou conseguir fechar a conta. Mas será que isso é verdade mesmo? Já te adianto que não é. Mas tá tudo bem se eles querem acreditar nisso, querem fazer isso, tá tudo certo, faz parte. Do mesmo jeito que eu também já fiz isso. Eu, para não olhar, por exemplo, na época que meu relacionamento estava em crise por conta desses comportamentos, o que é que eu fazia? Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar extra, eu comecei a fazer atividade física em excesso, eu comecei a fazer inglês, eu comecei a fazer cursos de autoconhecimento. E quando meu parceiro me procurava, eu estava cansada. Ah, bora assistir um filme, embora. Aí ele ligava e eu ia pra cozinha fazer alguma coisa porque eu não conseguia sentar pra assistir. De tão adoecida que eu tava. Porque quando eu sentava pra assistir o filme, a minha cabeça falava, ah, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, por que é que eu não consigo? E isso foi virando um hábito. Foi virando um hábito, foi virando um hábito. E como é que eu rompi esse hábito? Olhando pra dentro de mim. Olhando pra dentro de mim. Eu tive que olhar pra essa criança que tava aqui adoecida. E quando eu tratei ela, aí sim, o jogo agora é outro. E, por exemplo, hoje em dia, às vezes eu me vejo querendo trabalhar demais. E eu falo, epa, bora parar. Por quê? Porque eu sei que se eu não ficar atenta, como a minha mente é preguiçosa e ela já tinha o hábito de só trabalhar e estudar, eu vou voltar ao velho hábito. E se eu volto ao velho hábito, eu não vou viver a vida que eu quero, porque eu quero construir um relacionamento saudável.
E eu não vou conseguir construir um relacionamento saudável se eu só estudo e trabalho. Não é verdade? Então vocês estão vendo a importância da gente se autoconhecer, da gente olhar para dentro da gente. É isso que o processo terapêutico faz. Dá pra gente conhecimento pra gente olhar pra gente e se melhorar. E mudar. E crescer. Então, bora lá. Deixa eu ver se mais alguma coisa. Ainda da mente subconsciente, o que é que acontece? Vocês lembram que eu falei pra vocês que a mente racional, essa mente consciente, só deixa passar pra essa mente o que ela aprendeu? Aí, digamos que, lembra? Eu falei que eu era viciada em trabalhar e estudar. Era como se essa fosse sementinhas que existia aqui dentro. Só que, com o processo terapêutico, com a hipnoterapia, o que acontece? Eu consigo distrair o fator crítico. Vocês lembram que eu disse do segurança? Que só deixava passar quem estava de preto e branco? E que chegou uma pessoa de amarelo, ele não queria deixar passar? Pois bem, uma mulher muito linda lá, no seu preto, chegou para esse segurança e começou a distrair ele. E aí, a outra convidada de amarelo entrou na festa. E aí, ela mudou o ambiente. E é isso que a hipnoterapia faz. Ela distrai o teu fator crítico e deixa que uma nova sugestão entre. Então, a Joana, por exemplo, que disse que é burra em matemática até hoje por conta da professora de matemática da 3ª série, se isso estiver impactando a vida dela, o que é que a gente faz durante o processo de terapia? A gente distrai esse fator crítico dela para que uma nova sugestão entre ali. A sugestão de que, por exemplo, ela é ótima em matemática porque ela faz contas incríveis, ou porque ela tem ela consegue guardar uma parte do dinheiro dela. Porque pense, se você é ruim em matemática, é muito provável que inclusive a sua vida financeira esteja impactada por isso. Porque você diz que não sabe fazer conta, você não sabe administrar dinheiro, e aí você fica com péssimos rendimentos financeiros porque você tem uma crença lá da infância. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Faz sentido, Joana? Isso? Porque é isso que a gente precisa perceber. Que essas crenças que colocaram na gente lá atrás, elas impedem a gente de dar muitas vezes o próximo passo. E é por isso que é importante a gente ter esse conhecimento. E só pra vocês verem, e vou mostrar aqui pra vocês. Ui, balançou um pouquinho, porque tem... Ó, esse é o livro do qual eu sou uma das autoras, Superação, um olhar de dentro pra fora. Que esse livro, ele mostra exatamente como essas crenças da infância atrapalham a vida da gente. Foram adultos que passaram anos da vida sofrendo em relações abusivas, se escondendo do mundo, sem contar a sua história, fugindo das pessoas porque aprenderam que eram burras, porque aprenderam que não podiam falar, porque aprenderam que não eram boas suficientes para viver com outras pessoas, porque aprenderam que precisavam se esconder do mundo porque se relacionar com pessoas doía. E é essas histórias de superação que estão aqui e que foram superadas exatamente com esse conhecimento dessas três partes da mente que estão aqui dentro. E se vocês tiverem interesse de conhecer essas histórias, eu sou uma das autoras desse livro. Só me mandar um direct que eu envio ele para qualquer parte do Brasil. E assim, ele mostra para vocês o poder que a hipnoterapia tem de transformar vidas. E quando você muda a sua vida, você muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque as pessoas que estão ao seu redor também adoecem quando você está doente. E é preciso olhar para isso. E se você acha que já está pronta para começar essa jornada, deixa eu ver só
para ver se tinha mais algum comentário. Se você estiver pronto, estiver pronta para começar essa jornada, de olhar para dentro de você e de se autoaceitar do jeitinho que você é, sabe? De olhar e falar, essa é a minha história, é assim que eu sou. Se você estiver pronto para isso, estiver pronta para isso, eu posso te guiar por essa jornada de autoaceitação sem limites, para você elevar sua autoestima, para você se amar, para você se achar bela, para você se achar inteligente, aumentar sua autoestima. E quando você faz isso, gente, quando você recupera esse feminino, esse amor da mãe, o masculino, esse amor do pai, você simplesmente consegue vencer a ansiedade na raiz. Porque sabe o que é vencer a ansiedade na raiz? É você entender por que esse problema acontece e você entender que você não é esses pensamentos, você não é essa mente. Na realidade, você manda em tudo isso. E você manda tudo isso estando aqui, ó, no presente. E eu já vou aproveitar e já dar uma dica pra vocês. Se você tá sofrendo com ansiedade, que vive descarregando lá pro futuro, aquele futuro catastrófico, quando perceber que tá entrando em crise, que o coração tá acelerando, que tá com queimor no corpo, que tá com a respiração ofegante, começa a prestar atenção no corpo. Você fala pra você que eu aceito, eu te recebo, eu te aceito e eu me cuido. Deixa essas emoções, deixa esse coração acelerar, deixa tudo isso vir, sabe por quê? Porque se seu coração acelera, é sinal de que você tá vivo. Se sua respiração acelera, é sinal de que você tá viva. Começa a prestar atenção no corpo, ó. Mexe o pé, mexe o dedão do pé. Às vezes mexer o dedão do pé dentro do sapato faz você se conectar com o seu corpo. E se você se conecta com o seu corpo, a ansiedade, a crise perde a força. Agora, se você fala, ai meu Deus, meu coração acelerou, eu vou morrer, eu vou infartar, aí sim você vai estar dando poder para ela e aí ela vai tomar conta de você. E só para fechar, eu falei essa do dedinho, eu recebi, por exemplo, eu fiz uma live com uma grande amiga e aí eu dei pra ela esse exemplo de usar o dedinho pra mexer o dedo dentro do sapato e prestar atenção nesse dedo mexendo pra ajudar a você vencer uma crise de ansiedade. E aí ela falou que a prima dela foi pro shopping, assistiu a live da gente e foi pro shopping com a filha adolescente de 14, 15 anos. Tava na praça de alimentação, foi perto do Natal. E tava aquele barulho frenético de adolescente, de criança, aquele barulho de praça de alimentação. E de repente a crise começou a vir na criança, na adolescente. E aí ela de repente olhou pro pé dela e falou, olha o cadarço, tá desamarrado, e que não sei o que. E a menina toda atordoada, olhando pro sapato, que era um sapato que nem tinha cadarço, mas ela ficou ali, prestando atenção no cadarço, querendo entender o que estava acontecendo, e a crise desapareceu. E aí ela foi, pegou o lanche, lancharam no shopping. Por quê? Porque quando você está no presente, a ansiedade não tem poder sobre você. Esse é o grande jogo. E para você estar no presente, você precisa cuidar cada vez mais da sua criança. Você precisa entender cada vez mais o que é que está te trazendo medo, o que é que está te trazendo desconforto. Porque lembra, a grande questão da ansiedade é que todos os seus medos, por mais bobos que pareçam, a sua mente acha que é um leão querendo te devorar. E como esse leão não chega, o corpo precisa botar toda essa energia pra fora, tá certo? Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, bota aqui pra mim que eu respondo. É o tempo que eu vou me despedindo de vocês. Se tiver eu respondo, senão eu vou estar encerrando. E já vou deixar aqui pra vocês é um pedido, mas é um pedido que é um ensinamento. Que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E é por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês o que eu aprendo. Porque quanto mais eu falo sobre isso, mais eu aprendo sobre isso. Então,
o meu pedido, que é uma dica, é... Quando eu vou encerrar essa live, vou deixar ela salva. E eu quero que você coloque nos comentários algo que você aprendeu, que fez sentido para você sobre essa live. Por quê? Porque quando você compartilha o que você aprendeu, você reforça na sua mente aquele aprendizado e você ainda está compartilhando com outras pessoas. Então você está compartilhando seu aprendizado com outras pessoas que também precisam desse aprendizado. Então você ganha 2 vezes. Então, gratidão pela presença de vocês aqui, por todos aqueles que ficaram comigo desde o início, aqueles que passaram por aqui. Foi uma honra tê-los comigo. E na semana que vem tem mais. Beijão. Tchau.